Olá, bolinhos e bolinhas! Hoje nós vamos fazer uma deliciosa massa filo, que é uma massa muito comum nos Estados Unidos e na Índia, que é usada para fazer a samosa. Eu não sei como pronuncia exatamente, né, essa palavra, mas é uma massa super fininha, uma delícia e parece massa folhada, mas não é. E aqui eu vou te dar várias opções de recheio. Primeiro a gente vai começar colocando a nossa farinha de trigo num bolzinho, numa tigela. E também vamos colocar a nossa água filtrada, um pouquinho de sal e uma colher de vinagre ou de álcool. E aí a gente vai misturar isso aí. Quando começar a pegar aquela forma de massa, a gente joga e vai sovar isso aqui, gente, por uns 10 minutinhos na mão. Depois que a gente sovar, a massa tem que ficar macia, não muito úmida, mas ela não é super lisinha, ela fica meio assim, meio esquisitinha mesmo. Agora você vai fazer uma cobrinha com essa massa e a gente vai tirar 6 bolinhas ou 6 pedaços dessa cobrinha, dividir no meio e depois vai dividindo em 3. Boleie as bolinhas e guarde cada uma das bolinhas num plástico filme e deixe descansando em temperatura ambiente por meia horinha. Agora aqui eu tenho um brócolis e eu vou cortar o meu brócolis em pedacinhos bem pequenininhos. Pode usar brócolis, pode usar espinafre, o que você quiser. Eu vou juntar isso aqui com frango depois. Não precisa fazer o branqueamento do brócolis, porque ele já vai cozinhar dentro do forno, então não vai ter necessidade. Para de doce, eu vou picar uma maçã, você pode fazer descascada ou com casca. Vou também colocar um pouquinho de limão para não oxidar a minha maçã, canela e 2 mãozinhas de açúcar, gente. Não tem assim não tem uma quantidade específica. Coloca o tanto de açúcar que você quiser. Aqui eu coloco 2 mãozinhas que dá aí meia xícara de açúcar provavelmente. Depois eu deixo descansar por 20 minutinhos e vou escorrer esse excesso de água que ficou por causa das reações enzimáticas. E vou colocar um pouquinho de noz, né? Qualquer noz que você quiser, castanha do Pará, nozes, o que você quiser nessa misturinha. Para de sal, eu vou fazer o meu frango desfiado na panela com alguns temperinhos. Você pode fazer como você quiser. Aqui eu coloquei azeite, eu uso bastante alho em pó, porque eu acho que é uma mão na roda, mas você pode usar o alho normal. Coloquei também páprica defumada, dei uma misturadinha, já vou colocar meu frango. E aí eu vou temperando, você tempera com o que você quiser. Eu vou colocar sal, pimenta, o brócolis, aí eu dou uma deglaçada com um pouquinho de água, não deixa isso aqui ficar super úmido, ele tem que ficar sequinho, tá, gente? É um frango que tem que ficar um pouquinho mais sequinho.
coloquei uma colherinha de mostarda Dijon, que é uma região da França, então tem uma mostarda deliciosa lá. Mas você pode colocar a mostarda que você quiser ou não colocar. Agora a gente vai clarificar uma manteiga. Pode clarificar aí uns 200 gramas de manteiga, mais ou menos, que é um tablete. O que é clarificar a manteiga? A gente vai tirar aquele leite residual que fica embaixo, depois que ela fica derretida. Então vai sobrar um monte de leite ali embaixo. Ó, a gente derreteu tudo, espera 5 minutos e a gente vai tirar essa espuminha que ficou em cima. Não precisa tirar a espuminha toda. Essa espuminha não é tanto o problema é o leite que vai descer, né? Tipo decantação, o leite vai ficar lá embaixo. Então aí eu vou escorrer isso aqui bem devagarzinho e no finalzinho vocês vão ver que vai ficar uma coisa branca lá embaixo da panela, que é o residual do leite. Então a gente já clarificou a nossa manteiga, você pode reutilizar esse residual que sobrou. Eu não costumo jogar fora, gente, eu guardo para passar em pão. Só que não pode, assim, demorar muito e tem que ser uma coisa assim, né? Porque ficar guardando, congelando, guardando, isso não é bom na gastronomia. Depois eu tiro, ó, da minha manteiga clarificada, eu passo um papel toalha em cima para terminar de chupar os restinhos da espuminha e tá pronto. Agora a gente vai fazer a nossa massa mesmo, né? Que a gente vai amassar a massa, vai abrir a massa. Então, eu vou colocar aqui amido de milho, tem que ser amido de milho, tá, gente? Não pode ser farinha. Então, eu vou passar cada bolinha, aquelas 6 bolinhas que eu fiz, eu vou passar cada bolinha no amido de milho e vou abrir. E eu vou dar opções pra vocês. Aqui eu vou mostrar eu abrindo uma massa só. Então, você pode abrir uma massa só, fazer um quadradinho, um pastelzinho com ela, do jeito que você quiser. Pode ser quadrado, redondo, enrolado, o que você quiser. Aqui eu vou mostrar como eles enrolam a samosa, mas olha, gente, eu não sou profissional nisso, eu não sou indiana, eu não trabalho com isso, então eu não sei fazer direito. Então por isso que eu vou mostrar o meu método depois pra vocês, que é grandão, é só um pãozinho normal enrolado. A massa, depois que a gente abrir, ela tem que ficar bem fininha no ponto que você vê o seu dedo e vê as coisas transparentes. Eu já ensinei aqui no canal, gente, uma massa de gyoza, que é uma massa assim, que ela é similar quando ela fica bem transparente. Essa aqui também tem que ficar bem transparente. Aqui eu vou pegar essa massa que eu abri e partir na vertical em duas. E aí eu vou fazer pastelzinhos com essas duas. Eu coloco, aqui eu vou enrolar, ó, você faz um triângulo, põe o dedo onde ficou a marcação, faz outro, e aí você guarda o frango aí dentro desse triângulo e depois enrola o resto. É assim que eles fazem lá pra enrolar na Índia, só que eu não sei fazer isso direito, então ficou meio cagado. Com essa aqui eu fiz só um quadradinho mesmo, bem simples. Agora com o restante das massas que sobrou 5 massinhas, né? Então eu vou usar 3 para fazer a de salgado. Eu vou passar aqui no meu amido as 3 e vou abrir todas juntas. Então não vou abrir uma por uma, todo mundo junto. O que vai acontecer? Tem que ter bastante amido para não grudar uma na outra. E aí você vai abrindo e à medida que você for abrindo, você vai colocando amido dentro da massa para não ir grudando. É só olhar como eu tô fazendo. It's a struggle in the strife.
É assim, gente, a massa fica parecendo um tecido, de tão fininha e lindona que fica. Agora eu vou pegar a minha manteiga clarificada e vou passar a manteiga com um pincelzinho em cada massa e vou sobrepondo as massas. Então, vão ser 3 massas para fazer o nosso de sal. Pronto, depois que eu terminei de passar minha manteiguinha, eu venho com meu recheio de frango com brócolis, coloco tudo e depois eu vou caprichar e abrasileirar a coisa, porque a gente adora um catupiry aqui, e eu taquei catupiry nessa misturinha. Depois a gente começa fechando as bordinhas de cima e de baixo e em seguida as bordinhas da lateral. E é sempre bom você passar uma manteiguinha entre elas. Aqui eu esqueci, mas vocês vão ver que eu vou voltar e dar uma abridinha e passar de novo a manteiguinha. Don't you agree? With beating hearts, we're still alive. There comes a time when all you have is who you love. And Cornelia, you'll be all I'm thinking of. Agora eu vou colocar numa forma de açapão, essas formas maiores, tá? Qualquer forma que você tenha na sua casa. Eu coloco um papel manteiga em cima e ainda põe um pouquinho de desmoldante, ou você pode passar manteiga. É realmente para não grudar, porque ela é bem fininha, se grudar ela arranca e fica feia. Então é para não grudar. Agora com as duas massinhas sobrando, aquelas bolinhas que sobraram, eu vou fazer o mesmo processo, passando amido entre elas e abrindo pra gente fazer o de doce, que é de maçã com canela. When the morning's standing at your door, brighter than all mornings come before. Don't be late, my dear. Life won't wait, my dear. Don't when the day is longer than the night, the road ahead is clear and in the light is clear. Don't be late, my dear. Life won't wait, my dear.
E agora é só realizar o mesmo processo, colocar nossa maçã e fechar do mesmo jeito. When the evening falls across the land and your lover's reaching you the hand, don't be late, my dear, life won't wait. Depois de pincelar sua manteiga, é só levar esses pacotinhos lindos para assar no forno. Ó, o forno tem que estar pré-aquecido, tá, gente? Então já deixa ele pré-aquecendo por uns 10 minutinhos e leva para assar. Aqui a manteiga que sobrou, ó, tô mostrando para vocês, aquele restante com leite que ficou na panela. Gente, é só assar 200 graus até isso aqui ficar douradinho, que dura aí entre 30 e 35 minutos. Tem forno que vai até 40 minutos, então você fica de olho na sua massinha. E quando ela estiver douradinha, assim, bem bonitona, é só comer. Se ela ficar muito dourada, fica muito dura. Então, cuidado, deixa ela no meio termo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal.